Então, voltamos agora à segunda parte, né, do nosso tema, que é sobre depressão. Desmistificando a depressão, sintomas e tratamentos e combate ao suicídio. Falamos especificamente sobre suicídio, que foi o foco do nosso tema no primeiro bloco, e agora vamos estar esmiuçando um pouquinho mais, desmistificando um pouco a depressão. Porque a depressão é a causa de vários males, né? Então, a depressão é caracterizada pela perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida, gerando angústia e prostração, algumas vezes sem motivo evidente. Não é isso, psicólogas de plantão? Isso. É importante enfatizar que no planeta já somos 300 milhões, né? Existe aí uma expectativa de 300 milhões de pessoas já com quadros de depressão, e esse número tendência a aumentar. No Brasil, em torno de 5,4%, 5,8% da população já sofre com depressão. A depressão ela vai de leve, moderada ao transtorno depressivo maior. Então, já é considerado, né, já há tempos, ela já está no compêndio de psiquiatria, é um transtorno, precisa ter um olhar diferenciado. A Fátima falou muito bem no primeiro bloco. Não é falta de tanque de roupa para lavar, não é doença de rico, tá? Se tem uma doença que está entrando e já está em todas as classes sociais, é a depressão. Então, ela não vê gênero, ela não vê classe social, ela não vê vida financeira, ela está na nossa sociedade. Tem a diferença de depressão e tristeza, que às vezes as pessoas não sabem diferenciar, Isso, né? exatamente. Eu posso estar vivendo uma fase da minha vida em que me faz refletir, fala de perdas, fala de luto, um divórcio, a morte de alguém, ou uma queda na carreira, né, o desemprego, enfim, situações que me levem a uma tristeza, em que eu vivo aquela tristeza, mas eu consigo ter resiliência e dar continuidade à minha vida e fazer escolhas e mudar rumos. A situação da vida da gente, às vezes, leva a gente a mudar. A questão da depressão, não. Tá? Então, existe uma mudança de comportamento na vida da pessoa, ela não precisa de um motivo aparente, tá, para ter depressão, e aquilo que era prazeroso, aquilo que era gostoso para ela já vai mudando, tá? Tem perda de sono, tem a questão da perda do apetite, muitas vezes, a pessoa não tem ânimo para fazer as coisas que ela gostava de fazer, um choro constante. Então, assim, a depressão ela apresenta outros comportamentos que não é só uma tristeza, tá? E não é só uma deprê. Umas pessoas falando está deprê. Não. A depressão, a pessoa sozinha tem dificuldade de identificar esses sinais, Rosana, e sozinha tem dificuldade de sair do quadro. Sim. Por isso que a importância de falar, de conversar com alguém a respeito disso. Vou complementar aqui, porque é falta de apetite ou, às vezes, apetite demais. É falta de sono, mas, às vezes, sono durante 12, 14 horas por dia. Então, são muitos os sintomas e eles se juntam também com os sintomas da ansiedade. E eu posso falar um pouco agora da ansiedade, porque estudos mostram que 2% dos casos de depressão levam à ansiedade. E 24% dos casos de ansiedade levam à depressão. Então, é isolamento na depressão, quer dizer, a perda da proatividade total. A pessoa mesmo não se reconhece, além de um vazio imenso, uma angústia. E os fatores que podem desencadear isso são fatores que também podem levar a suicídio, que também podem levar à ansiedade. Então, a ansiedade e a depressão, eles se mesclam. E uma depressão normal, que é a depressão que todo ser humano pode ter uma vez ou outra na vida, também pode se transformar num transtorno de depressão, que também pode levar a uma síndrome do pânico, quando isso é mais ainda exacerbado. Então, são doenças que elas se confundem nas formas de perceber, não é? A verdade é que a gente tem que ficar atento, observando e estar com os ouvidos dispostos a entender aquela pessoa e fazer o encaminhamento devido. O que pode favorecer muito? Mudança de vida. Em pessoas com mais de 50 anos,
diminuir o ritmo de trabalho, mudar a alimentação, porque existem alimentos que podem ajudar a melhorar os quadros. Então, não esquecer do lazer, tirar algumas horas para lazer, para que a pessoa possa ter condição, junto com o tratamento, sair desses quadros. E interessante que eu pontuei um lado da mudança de comportamento, ela pontuou outro. Por quê? O padrão de normalidade para aquela pessoa que está no quadro, tá? Não que é normal socialmente, não. Se aquela pessoa tinha uma alimentação X, se ela tinha um sono Y, né? Se ela tinha uma forma de lidar com o trabalho, com a vida de uma forma, e aquilo está se alterando de forma que ela está se diferenciando do mundo, que ela está se isolando, que ela está sem ânimo, se ela está sem vontade de fazer as coisas, enfim, para aquela pessoa está diferente. Eu tenho que, poxa, fulano dormia bem, fulano se alimentava bem, fulano estava sempre com a gente fazendo as coisas, de repente fulano está se isolando. Então, o padrão de normalidade é para aquela pessoa. Tá? E essas alterações, tanto na criança, no adolescente, na pessoa adulta, elas são visíveis para alguns familiares, elas são visíveis para as pessoas que estão próximas. Muitas vezes, não pensando que ela está entrando no quadro de depressão, mas que alguma coisa está diferente. Então, eu preciso observar isso. É um sinal de alerta. Exatamente. É a luzinha amarela, né? Eu queria que você também falasse sobre a diferença entre ansiedade normal. Eu estou ansiosa para chegar a hora, para crise de ansiedade. Qual é a diferença? Isso. Então, assim, é outra coisa que socialmente se confunde, né? São os mitos. Eu estar ansiosa porque vou dar uma entrevista, porque vou fazer uma prova, porque vou casar, enfim. Existe uma expectativa, você se prepara pensando que alguma coisa pode dar errado, o que eu posso fazer para não dar errado. São situações do nosso cotidiano e são normais. Tá? Então, de uma maior forma, de maior ou menor grau, a gente pode ficar ansioso por uma situação. A crise de ansiedade ou o transtorno, né, generalizado de ansiedade é uma outra situação. E não necessariamente é a pessoa que está nervosa só com o futuro. Tá? Então, assim, a ansiedade, um transtorno de ansiedade, por exemplo, a pessoa tem pensamentos negativistas, pensamento muito de morte, pode dar tudo errado, medo, de repente, de fazer as coisas que fazia anteriormente, de ir ao mercado, de fazer compras, de passear, ela já fica com muito medo de sair. A pessoa não consegue pensar que aquela situação que ela está vivendo, de repente, ela vai conseguir passar por aquela situação. Aí vem a crise, o futuro, né? Pensar no futuro positivamente. Tá? A crise de ansiedade, muitas vezes a pessoa tem sintomas físicos, o peito apertado, coração acelerado, falta de ar, né? Um suor muito forte. Ela começa a apresentar sintomas físicos de alguma coisa que não está bacana, e aí vira uma crise de ansiedade. Tá? E o transtorno, né, generalizado de ansiedade já é uma outra situação, em que não é só uma expectativa do futuro, não. E é uma situação que se adquire ou você também nasce com essa tendência? Essa também seria a pergunta. Olha, o que a gente vê muito é que a pessoa, no decorrer da história dela, ela vá, tá? Enfim, por não dar atenção devida a certa situação da vida, ou por não ter uma atenção focada naquilo que ela está vivendo, é que a pessoa vai adquirindo, né, vai vivendo a questão do transtorno, por exemplo, de ansiedade, ou uma crise de ansiedade, que geralmente é uma comorbidade já de alguma coisa, como uma depressão, né, uma síndrome do pânico, alguma coisa nesse sentido. Tá? É o que a gente vê, né? É o que a gente vê mais em voga em consultório, são quadros em que você vai conversando com essa pessoa e muitas vezes ela fala, não, isso foi de um tal tempo para cá. Tá? É o que a gente vê mais em prática. Não substitui que alguém já possa ter nascido com uma predisposição, mas esses estudos assim, ainda estão meio que engatinhando. Não sei se a Fátima pode... Olha só, eu posso observar o seguinte, que às vezes a pessoa relata, ela chega no consultório e relata que a partir de 2010 me aconteceu esse fato que foi muito desagradável e a partir dali eu comecei a sentir isto, mais isto, mais isto. Aí retrocedemos, vamos buscar na história dela. Normalmente isso está engatilhado lá atrás, na infância, muitas vezes até no útero materno, né? Então, E que na psicologia usa a regressão, né? Tem que observar,
E isso a hipnose facilita muito para dissolver esses problemas emocionais, não só trabalhando a parte da saúde, mas também eliminando vícios, ajudando a conquistar metas e a resolver problemas pessoais e profissionais. A hipnose ajuda muito, facilita muito, é uma ferramenta que facilita muito o atendimento. A Fátima ela é especialista em hipnose e regressão. E a Ana Paula você também voltada para a família. Isso, eu ia Você não- complementar. Aham. Pelo olhar dela, Sim. ela tem esse dado. Pelo meu olhar, já é diferente. A gente acha alguma coisa lá atrás, mas a nível de reprodução familiar. Então, geralmente, quem tem um quadro de depressão, uma ansiedade, enfim, alguma questão na saúde emocional, quando a gente É o vai conjunto. fazer o genograma familiar, a gente vai conversando sobre esses familiares, né? E a gente vai vendo que esses quadros já são reprodução, né? São reprodutivos. Eles vêm de uma bisavó, de uma avó, de uma tia, às vezes da mãe, né? Então, são olhares É diferentes. um trabalho em conjunto, Isso, né? mas dos que, dois assim, lados. muitas é importante a gente falar, só para a gente complementar, que independente da situação, ela começa a dar sinais evidentes, né? E que precisa. A escola de repente manda uma criança ou manda um adolescente. É um adolescente muito ansioso, atropela o professor, atropela os colegas. Pode vir assim com uma conotação, né, de uma falta de educação, uma falta de limite, e às vezes não é, às vezes já é alguma coisa que precisa ser investigado, precisa ter um olhar diferenciado sobre aquela criança, sobre aquele adolescente. Nem tudo que parece é. Como hoje nós temos o Dr. Google, nós temos respostas para tudo. Não, existem os profissionais capacitados para ter um olhar diferenciado sobre aquela questão. É o indivíduo, né? Exatamente. É o individual. E que seja olhado com respeito, como a Fátima falou no primeiro bloco, e que seja investigado. A importância, eu acho que em primeiro lugar, é isso. Eu entendo que tem uma questão diferente, eu vou olhar para essa questão com um olhar de carinho e vou dar atenção para ela. Não fique achando que o tempo vai resolver. Tá? Não sei se é comum para a Fátima, para mim, eu já pego pacientes de depressão, um nível avançadíssimo, mas já estava há 1 ano com sintomas. Mas o medo de falar com alguém, ou falou com alguém, a pessoa fez, não, isso é besteira, isso vai passar. Aí a pessoa se fecha, ou não aceita que pode estar, e quando vem chegar a buscar ajuda, já está no quadro muito, né, mais profundo do quadro de depressão. Mas mesmo então, assim tem saída para essas pessoas? Tem saída, Isso é sempre tem importante. saída. Né? Mas assim, começa a se olhar com respeito. Eu não estou bem. Eu já não estou fazendo as coisas que eu fazia antes da mesma forma. Tem alguma coisa que não está batendo legal, vamos dizer assim, eu preciso de ajuda. Buscando um amigo, acho que você já começa um processo. Conversando com o marido, conversando com a mãe, as coisas ali tendem a caminhar para chegar a um profissional. E o Saúde e Vida está aqui justamente para abrir essa porta. Estamos aqui com 2 excelentes psicólogas e a gente já está no finalzinho do bloco. E quais são as suas considerações? Qual o conselho que vocês dariam para essa pessoa que está assistindo o programa na internet ou na Diário TV a procurar ajuda? Olha só, complementando o que ela estava falando, conversar com os familiares, ou ser levado por um familiar, é muito positivo. Mas o mais positivo de tudo é a pessoa realmente querer sair daquele quadro. Ela querer fazer o tratamento. Ela querer estar presente, procurar se conhecer mais, entender e sair da situação que está vivendo. Porque tem saída. Sabe? Então, você que está aí, que não sabe como resolver, procure ajuda. Se você não pode pagar, procure uma ajuda pública, converse com o CVV, mas não fique sozinho, porque isso só vai aumentando e piorando cada vez mais a sua condição de vida. E nós todos temos o direito de viver bem e cada vez melhor. Tudo bem. Ana Paula. A Fátima falou muito bem, então eu vou dar uma outra complementada. Em que sentido? Procurem ajuda. Não é o remédio do amigo que vai me resolver. Pode olhar para a câmera e falar com Por ele favor, direto. O profissional médico, psiquiatra, está ali, ele dentro do seu quadro vai indicar a medicação pertinente para o seu quadro. O seu terapeuta está ali, ele vai conduzir um tratamento de acordo com o seu quadro. Então, não tem um remédio que o meu amigo toma que é melhor, e aí eu sem receita consigo, porque tem um amigo do amigo que consegue o remédio para mim. Por favor, não façam isso. Não é o terapeuta do amigo que é melhor, porque sair da depressão em 1 mês e outro.
Cada quadro é um quadro, cada profissional é um profissional. Você está ali tendo um atendimento exclusivo para você, um tempo para você, buscar ajuda, conversar. Não é feio, tá? Não é feio. As pessoas, nós somos seres humanos, nós podemos adoecer, sim, podemos precisar de ajuda e de tratamento. Então, assim, eu acho que a questão de desmistificar certas coisas faz com que a depressão fique mais escondida do que em evidência. Porque é feio, porque não pode, porque é doença de rico, mas eu não vou ao psiquiatra, porque, não, psiquiatra eu não vou não, mas o remedinho do amigo eu posso comprar, entendeu? Ele pode me dar o remedinho. Eu posso buscar uma ajuda profissional, mas psicólogo eu não vou não, porque, afinal de contas, psicólogo... Então, assim, psiquiatra não é para maluco, né? Psicólogo não é para maluco, nós somos profissionais para o ser humano. E o ser humano, muitas vezes, precisa de ajuda. Então, eu tenho que entender que, como ser humano, em algum momento eu posso vir a precisar de um profissional, e que seja um profissional capacitado, habilitado, e que vá me dar o suporte para o meu caso. Então, é um assunto tão vasto, porque elas já estão convidadas a participar do nosso próximo programa, que a gente vai estar falando também sobre saúde mental, que é muito vasto, né? Temos aí que falar sobre tantas coisas, bipolaridade, entre outras coisas. Mas nós vamos ficando por aqui. E você pode assistir nosso conteúdo no YouTube, né, de Portas Abertas, e também através das nossas páginas nas redes sociais de Portas Abertas. Esse, então, é o Saúde e Vida aqui na Diário TV. Muito obrigada.